Saudamos todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por novamente estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo e também pelos momentos que temos para estudar a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente, onde quer que vocês se encontram, e também agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, com outros grupos, com familiares. E vamos sempre, quando compartilhar, estar orando para que o Espírito Santo trabalhe na mente de quem está recebendo estes estudos. Nós queremos mandar aqui um alô especial àqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Ivonete Santos Silva é da Igreja Jardim Paris, em Maringá, no Paraná. Também um alô especial para o Ricardo Rodrigues e Nilda, lá de Caaporã, na Paraíba. Ivone Lopes é da Itália. Jocinir é de Lapa, no Paraná. Antônio Sabino da Silva é de Buriti. Manuel Fernandes, de Brockton, aqui em Massachusetts, Estados Unidos. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Vamos orar? Deus e Pai que estás nos céus, graças te damos pela vida, por este dia, pelos momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossa mente e em nosso coração. Ajuda-nos a aceitarmos a Tua Palavra, a verdade assim como ela é. Que nós possamos nos desprender de ideias pré-concebidas, mas que possamos ter a iluminação do Teu Espírito Santo e tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs, onde quer que se encontram, e que estudam conosco todos os dias a Bíblia, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, problemas, situações de enfermidades, de luto, que Tu confortes a cada um, anime a fé de cada um, e aqueles que nos pedem orações, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos, então, agradecidos por podermos estar com vocês uma vez mais para darmos sequência ao estudo que estamos fazendo esta semana. Estamos falando sobre a aliança que Deus fez com o povo hebreu lá no Sinai, onde eles chegaram depois de quase 2 meses de caminhada, saindo do Egito para irem para a Terra Prometida. E Deus tinha um propósito em levar o povo por este caminho para que eles o conhecessem. E nós também, amigos e irmãos, vamos somente conhecer a Deus quando nós nos colocamos em Suas mãos para deixar que Ele nos guie, para deixar que Ele nos conduza, como diz o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor, Ele nos conduz. E este conduz nos vem através da Sua palavra, essa condução nos vem através da Sua palavra. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós não podemos, amigos e irmãos, pegar um texto bíblico e querer fazer daquele texto, um versículo, uma doutrina. Porque a Bíblia, ela tem o seu texto, o seu contexto. A Bíblia, ela tem várias passagens em toda a Bíblia que fala daquele mesmo assunto que nós queremos entender. E é por isso que nós fazemos este estudo com vocês, dia após dia. É um estudo dirigido, é um estudo sistemático, onde nós vamos caminhando passo a passo até chegarmos à plena compreensão daquele estudo. Por exemplo, esses meses aqui, nós estamos falando sobre Deus e a aliança com o seu povo. A aliança ela começou com Adão e Eva, depois com Noé, depois com Abraão e Isaac e Jacó, com o povo de Israel e chegou até nós. Então nós vamos passo a passo sendo conduzidos pela palavra de Deus para entendermos plenamente o assunto que nós estamos estudando. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre promessas. Que promessas? Por exemplo, o povo de Israel, quando ouviu Moisés falar o que Deus havia mandado falar lá no Monte Sinai, que eles seriam uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e então eles seriam se eles obedecessem aquilo que o Senhor estava propondo para eles. E então aqui no verso 8 de Êxodo 19, diz assim: todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou.
E Moisés comunicou ao Senhor a resposta do povo. Nós, normalmente, quando recebemos uma proposta e que temos que cumprir a nossa parte, nós também dizemos, nós faremos isso. Mas, infelizmente, como seres humanos, nós falhamos. Às vezes nós não cumprimos a nossa promessa. E assim como o povo de Israel prometeu que iriam cumprir tudo aquilo que o Senhor estava propondo para eles naquela aliança ali no Sinai, eles logo disseram: tudo que o Senhor falou, faremos. Eles já tinham sido libertos do Egito, lá da escravidão, já tinham atravessado o Mar Vermelho, agora estavam no deserto do Sinai, já tinham visto maravilhas de Deus operando, destruindo o exército de Faraó. Eles pereceram nas águas do Mar Vermelho. Então, eles disseram: o que o Senhor falou, nós faremos. Agora, vejam o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos no capítulo 9. Romanos capítulo 9, nos versos 31 e 32, nos diz assim a palavra de Deus: já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. Então, o povo de Israel falhou por quê? Porque tentaram com as suas próprias forças obedecer, fazer a vontade de Deus, e ninguém consegue. Eu não consigo, você não consegue fazer coisas boas, aquilo que nós prometemos a Deus. Nós só conseguiremos se o Espírito Santo de Deus estiver em nós fazendo a obra. E então o povo de Israel se esforçou para cumprir, mas eles não conseguiram, porque tentaram por meio de suas próprias obras. Aqui em Romanos capítulo 10, no verso 3, ainda o apóstolo Paulo escreveu: pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Então aqui está a razão pela qual o povo de Israel falhou e que muitos cristãos hoje também falham. Por quê? Porque pensam que é através das suas próprias forças, do seu próprio modo, que vão se tornar justos, que vão conseguir obedecer à lei. E não conseguimos por nós mesmos. É somente pelo poder de Deus em nossa vida. Ainda em Hebreus, no capítulo 4, Hebreus 4, versos 1 e 2, assim nos diz a palavra de Deus: assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. Aqui, mais uma vez, o autor aos Hebreus vem dizendo que devemos ter cuidado, porque nós não conseguiremos entrar no descanso, nós não conseguiremos entrar na Canaã celestial pelas nossas boas obras. Nós não conseguiremos entrar no descanso eterno se nós não recebermos com fé esta aliança e pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude a fazer a nossa parte, a cumprir aquilo que Deus requer que nós cumpramos como parte da nossa aliança. Em Isaías, no capítulo 53, no verso 6, Isaías 53, verso 6, a palavra de Deus nos diz: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Então a palavra de Deus nos diz que nós nos desviamos como ovelhas, aquelas ovelhas que estão sendo conduzidas pelo pastor para levar a um pasto verdejante. Algumas delas se desviam, se desgarram do rebanho, e então o pastor precisa ir atrás daquela ovelha para trazê-la de volta. E assim acontece conosco, nós deixamos de obedecer e fazer a vontade de Deus, seguir o caminho que Deus quer que nós sigamos, e vamos viver a nossa vida. Mas, diz aqui a palavra de Deus, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, os pecados de todos nós. Toda vez que nós nos desviamos dos propósitos de Deus, nós estamos pecando.
mas Jesus pagou o preço desse pecado. Então nós precisamos retornar ao caminho, precisamos nos arrepender do pecado, precisamos nos voltar para Deus, para que sejamos novamente tornados justos pelo sangue de Jesus. Em Isaías, no capítulo 64, no verso 6, a palavra de Deus diz: estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Então, nós não temos nada que nos justifique diante de Deus. Nós somos impuros, nós somos pecadores, a nossa justiça é como trapo de imundícia, e como folhas das árvores nós murchamos e caímos. Mas, pelo poder de Deus, nós somos renovados, nós somos novamente perdoados e aceitos na família celestial. Deus, amigos e irmãos, não tem prazer em que nenhum de nós pereçamos no pecado. Não tem interesse, não tem prazer que nenhum de nós pereçamos espiritualmente longe dele. Deus quer que nós nos arrependamos e vivamos. Em Romanos capítulo 3 e no verso 23, o apóstolo Paulo escreveu: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Então, humanamente, é impossível nós fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Nós somente conseguiremos fazer a vontade de Deus se nós tivermos comunhão com Ele dia a dia, se nós estudarmos a Bíblia, se nós orarmos, se nós nos colocarmos em Suas mãos para vencermos os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Só assim nós seremos vencedores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tente, amigo, amiga, irmão, irmã, a salvação pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, porque você e eu jamais conseguiremos. A nossa salvação, ela vem única e exclusivamente por estarmos ligados à videira verdadeira, e Jesus então nos garante a vida eterna. Agradecemos a todos que estiveram conosco uma vez mais estudando a Bíblia hoje. Amanhã nós estaremos juntos, se Deus nos permitir, iremos concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Farei com eles aliança eterna e jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.